ele acha que ele já tem o que já é necessário para a sua vida e para a sua alma. Mas glória a Deus, aleluia. Nos ensina e nos mostra que nós não temos nada se nós não tiver a presença do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem ele confia nos prazeres do dinheiro. Glória a Deus, aleluia. O homem confia nas coisas deste mundo e esquece do que é o principal. Glória a Deus. É a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos traz o alívio, que nos traz vitória, que nos traz consolação. Glória a Deus. Que nos traz vida. Glória a Deus. Mas o dinheiro ele pode trazer o sustento deste mundo, pode trazer, glória a Deus, alegria para este mundo, mas não traz alegria para uma vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O dinheiro, glória a Deus, ele prende o homem neste mundo. Glória a Deus, distancia o homem de Deus, distancia a alma do paraíso. Glória a Deus. E Salvador Jesus Cristo tem preparado. Verdade, glória a Deus. Cada um de nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra de Deus diz, aleluia, que aquele mendigo que é Lázaro, glória a Deus, ele não tinha nada. Glória a Deus, aleluia. Ele era sustentado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aquele rico ele era sustentado pelo dinheiro, pelos prazeres deste mundo, pelas coisas deste mundo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então muitas vezes a pessoa acha que ela não tem nada. Glória a Deus, aleluia. Então ela parte para o mundo, ela parte, glória a Deus, para o trabalho, aonde ela acaba se esquecendo de Deus, e investindo somente neste mundo. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina, aquele que serve. Glória a Deus, aleluia. Aquele que anda na presença de Deus, nos ensina a investir na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos ensina que o nosso tesouro não está nessa terra, não o nosso glória a Deus. Não está nessa terra, mas está na presença aleluia. do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aquele rico, aleluia, ele é ostentado pelas coisas deste mundo através do dinheiro, porque o dinheiro ele traz alegria, traz felicidade, mas depois ele também traz o desprezo, e ele traz a enfermidade, que não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que tira a enfermidade. Glória a Deus. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, ele é o Deus que nos sustenta. Amém, glória a Deus. Nós não temos dinheiro, ele é o mesmo Deus que nos sustenta, ele é o mesmo Deus que glória a Deus. Filho, amém? Amém, glória a Deus. Em nome do Senhor. Se nós aproximamos de Deus, ele aproxima de nós. Se nós largar o nosso Deus, ele nos larga também. Glória a Deus. Porque é por livre e espontânea vontade, não por pressão, nem por força, nem por violência. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele nos conquistou, glória a Deus, ele nos anunciando a salvação, ele nos conquistou anunciando a presença do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. E mesmo neste mundo nós não temos dinheiro, glória a Deus, nós temos dificuldade, glória a Deus, ele vai nós temos tudo, porque nós temos a glória em Cristo Jesus, nós temos a nossa alegria em Cristo Jesus, e nós temos a salvação em glória Cristo Jesus, a Deus. amém? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Aquele mendigo chamado Lázaro, ele não tinha nada, ele passava necessidade, mas após a morte, ele recebeu a grande vitória. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A grande vitória que nós buscamos, nós almejamos é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória amém. A Deus, louvado o nome do Senhor Jesus, aleluia. Muitas vezes nós passamos por dificuldade nessa terra, nós passamos por enfermidade, mas nós temos a confiança, glória a Deus, aleluia, que o nosso prazer está na lei do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus, aleluia, porque nós sabemos que as aflições deste mundo ela vai passar e ela é passageira, amém? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então nós podemos confiar e crer na palavra amém, do nosso Salvador Jesus Cristo, que tem nos concedido a nossa vitória, as nossas bênçãos. Glórias a Deus, aleluia. Apocalipse, glórias a Deus,
3,17 fala: você diz, sou rico, estou bem de vida. Glória a Deus. Como aquele rico e falava que ele era bem, ele não tinha falta de nada, não precisava de nada, glórias a Deus, aleluia, mas o necessário ele não tinha, que era a riqueza, glória a Deus, reservado para o seu povo, os filhos de Deus, amém, glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes você vai pregar para um povo na rua, você vai pregar para eles aí na rua, eles falam que eles já têm tudo, que eles já têm Deus, porque não falta nada para eles. Assim é o homem rico, assim é o homem que não temor a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eles acham que tem tudo, mas no final eles não têm nada. Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz para eles, glórias a Deus, aleluia. E não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, mas miserável, pobre, cego e nu. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Deus diz que eles não têm nada, eles são pobres e miseráveis, porque eles partem dessa fé, eles não levarão nada. Glória a Deus. Eles só estão somente no dinheiro enquanto estão neste mundo, amém? Amém. Onde eles só buscam a felicidade, é onde eles só buscam a riqueza, é neste mundo, porque eles são cegos e nu, eles não abriram os olhos espirituais. Glória a Deus. Entender a verdadeira alegria, oh, a glória, verdadeira vida, aleluia, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória amém, glória a Deus, nome do Senhor. E graças a Deus, porque Deus abriu os olhos daquele mendigo, abriu os olhos de Lázaro, glória a Deus, encontrou, glórias a Deus, aleluia, a verdadeira paz. Glória a Deus, aleluia. Abraão, é na salvação, glória a Deus, é na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, este é qual teve as maravilhas do Senhor, recebeu as contas do Pai, amém. Glórias a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. E ele desejava, glórias a Deus, alimentar-se das migalhas. Glórias a Deus, ele passava por necessidade deste mundo, glória a Deus, passava por dificuldade, mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, teve preparado para ele o melhor. Glórias a Deus, aleluia, porque ele permaneceu glória a Deus, debaixo das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aonde ele era guardado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Amém, glória a Deus, glórias a Deus pela sua humilhação, por se humilhar neste mundo, por servir ao nosso Deus Todo-Poderoso, como diz a palavra de Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, que ele foi para os seios de Abraão. Glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. E aquele rico, ele estava no